tão entusiasmados com a matemática, quanto outros sentem amor, sentem medo, é o que o João falou, fobia. Então, ele disse o seguinte, que a matemática ela é totalmente normal, tem toda uma estrutura a ser seguida. Então, o que acontece? Os alunos eles se perdem durante esse período, esse caminho que eles vão percorrer. Ou seja, são etapas queimadas, ou seja, matérias, conteúdos que eles não entendem, não conseguem entender, então eles passam para a próxima etapa, passam para frente, sem aprender aquilo que já passou. Ou seja, lá para frente eles vão precisar daquele conteúdo que já passou e eles não vão ver. Aí o que acontece? Eles vão tropeçando cada vez mais na matemática, não vão entendendo e não conseguem continuar formalmente da maneira correta. Então acontece o quê? O horror à matemática e a fobia. Então eles não conseguem entender a matemática. E ele diz que uma contradição, na verdade, é a reprovação. A reprovação é a maior contradição, porque se você vai reprovar um aluno, na verdade é porque o que aconteceu? Houveram etapas queimadas, mas no período passado, não no atual. Então o que tem que ser feito? Uma reciclagem daquele conteúdo passado, não uma reprovação. Entendeu? E essa preocupação, né, engraçado que foi citado na entrevista dele mais à frente, né, o fato que algo estava acontecendo nesse movimento matemático brasileiro. Então, esse grupo matemático do Instituto Matemático de Enem, ele tinha essa preocupação, sabia dessa situação, então ele, de certa forma, promoveu o início dos trabalhos do movimento matemático aqui no Brasil. O problema, o que aconteceu com o Enem? Tá? Ele fez de uma forma assim, eu acredito também muito tímida, ou ele não estava bem estruturado. Então, os primeiros experimentos foram feitos em algumas escolas, tá? Da elite. Tá? Já aí a primeira contradição, já entra em contradição com o Lewandowski, que ele defendia a mudança matemática, mas para todos, não para uma elite. Tá? Os outros experimentos foram feitos nas escolas da seguinte forma. Em uma sala, uma classe tinha um método de ensino tradicional, a outra tinha um método de ensino já no modelo moderno. Também era uma contradição em relação às ideias do professor Lewandowski. Então ele cita aí já algumas falhas do movimento da matemática moderna no Brasil. Apesar de achar que as ideias, elas eram, na grande maioria, boas, né? Mas o processo de aplicação das ideias é que houve N problemas, né? Então, tem no ponto de vista de vocês, a matemática moderna trouxe pontos positivos ou não para a matemática hoje? Eu vejo que, apesar dela não ter sido implementada de uma forma geral, né, ela serviu para que os estudiosos houvesse uma movimentação capaz de provocar nas pessoas da ocasião e até hoje, né, uma reação por tentar pesquisar, por tentar melhorar esse processo de educação. E Ambrosio também, me parece, coloca nesse ponto, né? Ele faz uma análise sobre esse movimento. Isso. Algo que eu acho interessante, que ele cita no texto, é sobre essa motivação. Né? Tinha que ter um motivo para essa mudança, para favorecer o movimento da matemática moderna. Então, os professores, olha só a preparação dos professores. Eles simplesmente chegavam e falavam, nós temos que mudar, nós temos que fazer dessa forma. Foi isso que permitiu que o Sputnik fosse para espaço. Sputnik foi a espaçonave lançada, a primeira espaçonave lançada para o espaço. Então, uma justificativa que o movimento tinha na época era justamente isso. Tá? Era em função dos avanços tecnológicos que o mundo estava vivendo naquela ocasião, por volta de 1960. Nós sabemos também que, no final, a matemática moderna foi um fracasso aqui no Brasil. Sim. Então, depois disso surgiu a etnomatemática. Alguém tem ideia de que seja a etnomatemática? O que foi a etnomatemática? Não, né? Então, na década de 70, com o fracasso
várias críticas que o ensino tradicional da matemática tem sofrido, os educadores na área de matemática, eles tentavam inovar isso, tentavam modificar o método de ensino. Eles queriam valorizar o conhecimento que o aluno adquiria fora da sala de aula, o conhecimento que ele adquiria no seu cotidiano, na sua vida social. Então, eles criaram uma nova matemática, que ela foi batizada por vários educadores com diversos nomes diferentes. Porém, o nome que prevaleceu, que foi batizado mesmo, foi o nome dado pelo D'Ambrosio, foi a etnomatemática. Então, o que seria a etnomatemática? Ele tentava buscar o conhecimento do aluno no seu dia a dia e trazer para dentro da sala de aula. Vários conhecimentos que ele tinha no seu dia a dia, ou vendendo uma bala, vendendo uma fruta, trazer, inovar isso para dentro da sala de aula. E com o passar do tempo, foi levado em consideração também as diferenças culturais desses alunos. E o D'Ambrosio também ele faz um apelo etimológico com o nome da etnomatemática. Ele divide a etnomatemática em 3 partes: em etno, matemá e ticá. E ele tenta linkar esses 3 nomes, dando o conceito da etnomatemática, que segundo ele é o seguinte: são as técnicas ou as artes de ensinar, entender, explicar, lidar com o ambiente natural, social e imaginário. Isso acho que é interessante que a gente percebe que essas ideias ocorridas anos depois, né, essa posição dele, mostra a insatisfação que ele tinha com o ensino da matemática lá no início de 1950. Tá? Depois ele foi inserido, ele viu acontecer o movimento da matemática moderna. Mesmo assim, ele continua insatisfeito, né, com o ensino da matemática. Eu acho que hoje nós também continuamos insatisfeitos. Parece que não teve tanta mudança em relação a que se fazia em 1950 em termos de insatisfação com a forma que a matemática é ensinada. Agora, a gente tem que avaliar o seguinte, né, a gente vai estar discutindo agora há pouco. O que sobrou? Esse modelo que nós temos hoje, como nós podemos realmente interpretar esse modelo? Esse modelo é um modelo tradicional? Quando a gente fala em tradicional, é o quê? É a essência que é ensinado ou é o método que é aplicado? A gente vai fazer uma... A base do tradicional, será que é o que? É o que era ensinado lá em 1950? Ou não? O tradicional é o que ensina hoje? Ou os dois são iguais? Né? Então, é um ponto de discussão. Aí já acaba tendo a dificuldade de entender qual é o método matemático, que método que prevalece hoje. E geralmente ele cita, nos textos, ele fala que pouco se evoluiu, que os professores ainda continuam ensinando o método tradicional. O que seria esse método tradicional? Ou seja, será que é só passar conteúdo, simplesmente dando quadros ou axiomas e demonstrá-los? Isso que seria o método tradicional? A gente questiona muito esse ponto de vista do que seria mesmo a matemática. Talvez seja um pouco da matemática moderna e talvez um pouco da etnomatemática, mas o que prevalece no meu conhecimento seria a matemática tradicional. A gente percebe, até diante do que você falou, que a etnomatemática era muito a linha de D'Ambrosio, né? Sim. Porque o D'Ambrosio era um experimentalista, né? Ou seja, ele tinha como proposta de ensino trabalhar o conteúdo através de experimentações. E a etnomatemática, ela usa como proposta o quê? O dia a dia do aluno. Né? Ela leva em consideração a cultura daquela região. Eu, particularmente, eu tenho um pouco de receio sobre isso, porque o D'Ambrosio defendia, dentro das ideias que ele defendia, é o seguinte: a grade curricular tinha que ser uma parte estruturada, né, dentro dos padrões, ele tinha que ter um tempo para o professor ter liberdade para trabalhar assuntos cotidianos, né, sociais, no meio que aquele grupo de alunos é inserido. Eu tenho um pouco de receio com isso. Por quê? Partindo do pressuposto que todo professor tem que trabalhar um conteúdo fixo, tem tempo para trabalhar ser flexível, cada professor vai ter uma abordagem diferente. Uns vão puxar mais, outros vão passar batido porque vai ter dificuldade, outros não vão se interessar, outros vão continuar, né, ensinando algo padronizado. Eu prefiro as coisas mais bem organizadas, esse é o meu ponto de vista. Tá? Não sei hoje como que acontece em sala de aula, mas se realmente o professor faz a abordagem no aspecto social